Achei uma conversa de plantão, aqui Babau Joará. Às vezes eu falo assim, eu deixei alguns vídeos aí no WhatsApp, deixei alguns vídeos no meu Facebook, no Story, né? Às vezes eu falo assim, eu sou um pouco apressado na forma de falar, porque eu tenho a preocupação assim de não deixar o vídeo muito longo. Eu fico enjoativo, né? Mas eu vou procurar falar mais devagar. Como esse vídeo eu estou fazendo pro Facebook, pros Reels, né? Acho que é assim que se fala. E pro meu canal no YouTube, Canal Estudos Pesquisas, eu vou procurar falar mais devagar. Primeiramente, a bênção dos meus mais velhos, Xangô abençoe os meus mais novos. Vamos falar um pouco de um assunto que já criou muita polêmica, né? E eu bato muito nessa tese com relação a esse assunto, que fala sobre qualidade de orixás. Eu bato muito nessa tese, irmãos, por quê? Porque tudo que eu falo, né, embora algumas pessoas talvez não concordem, não aceitem, mas eu, antes de falar sobre algum assunto, eu vou pesquisar, eu vou estudar, vou ver os fundamentos, ver se tem lógica ou não, procuro me consultar com os meus mais velhos, pessoas sábias também, né, que tenham conhecimento. Eu vou me pesquisar com babalaôs, babalorixás, com pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas que tenham conhecimento e para depois fazer o vídeo. Eu sempre falei, sempre bati na mesma tecla, gente, não existe qualidade. Né? Os nomes que se dão a diferentes, né? Alguns orixás, né? Que chamam de qualidade, na verdade são caminhos, são passagens do mesmo orixá. Isso seja de Exu a Oxalá. Eu conheço a história de um Exu. Mas tem Exu Iná, Exu Onã, Exu Alaquetu, Exu Elebó, Xibó, Ale, por aí vai. Aí vão dizer, não, mas o Exu Elebó é o que leva os carregos. O Xibó é o comunicador que vai lá e leva as mensagens e tudo mais. Tá, gente, ok. Aí são arquétipos. Ok, mas o assunto hoje não seria sobre a questão de Exu. Seria outros orixás, né? Outros orixás, que eles são louvados no culto de alguns outros orixás, talvez assim por não se ter muito conhecimento, ou por questão de fazerem parte da mesma família de outros orixás, né? Ou ter uma passagem com esse outro orixá, então ele é louvado nesse mesmo culto, inclusive dançando igual ao orixá, participando de tudo que esse orixá faz, né? O seu culto, mas não é o mesmo orixá. Não é o mesmo orixá. Se trata de um outro orixá. Só que pessoas, às vezes, essas coisas confundem a cabeça das pessoas que não procuram se aprimorar. Irmãos, nós que temos uma certa idade de orixá, né, digo assim, nós temos aí, para quem tem aí no mínimo 30, 35 anos de orixá, então onde eu me encaixo nisso, minha esposa também agora. Lá atrás nós não tínhamos as informações que temos hoje, correto? Então o que o pai de santo dizia era lei, a gente acreditava e batia até de frente com outras pessoas. Só que de repente a gente ia numa outra casa, ouvia histórias diferentes do que nós aprendemos na nossa. Ou a gente discutia com a pessoa, dizendo, não, você está errado, o que está certo é a minha casa. Ou os mais sábios procuravam se aprimorar, procuravam ir atrás para saber qual era a verdade, né? E eu sou uma dessas pessoas. E quando eu descobri que de repente não era 100% que eu aprendi, eu questionava minha mãe. Mãe, é isso. Eu vi isso, eu vi aquilo, só me ensinou assim. Se minha mãe me convencesse, opa, legal. Se a explicação da minha mãe não convencesse, ou se ela dissesse assim, filho, eu também tenho dúvida, não tenho certeza 100% do mais, minha mãe de santo sempre foi humilde nessa questão, né? Aí eu já começava a correr atrás para saber. E muitas das vezes voltava a mãe, aprendi que é isso, minha mãe até acatava, olha filho, tem razão. O santo foi sempre legal nessa questão aí. Infelizmente nem todas as pessoas são humildes, né? Ou eram humildes como minha mãe. Como uma certa pessoa de uma axé que eu passei, tá? Que ela tinha um cargo na casa de uma pessoa, que era filho de santo de uma pessoa de axé, de nome, e cantava uma cantiga, dizendo que era uma coisa, eu fui questionado depois que eu aprendi a urubá, e ela concordou, disse que eu estava certo, mas que não ia barrar o pai de santo dela,
Ele já tinha passado para os seus filhos, já tinha passado para os seus netos, então que não tinha como mudar aquilo. Ou seja, o erro se perpetuou. O erro, cantado várias vezes, acaba virando certo, né? O errado acaba se tornando certo. Uma coisa que eu não concordo também. Se é errado, é errado. Por isso que é bom você estudar. Eu estudei, pesquisei, descobri muita coisa que me acharam condizia, algumas cantigas, alguns atos, algumas rezas, inclusive pessoas de um axé conhecido, né? Que a representante ainda está entre nós, um axé muito antigo. Já vi essa senhora falando muita bobagem, muita besteira, que hoje eu posso dizer que ela está errada, dentro de algumas cantigas, dentro de algumas coisas que ela fala, mas não vou discutir. Pessoa mais velha que eu, vou arrumar confusão com pessoas aí que eu não quero saber de briga. Eu procuro andar com as pessoas que de repente aceitam a minha verdade, que a gente senta, conversa, chega num consenso, é isso, acabou. Fez, deu resultado, trouxe caminho, deu prosperidade. É assim que eu penso. Então, falando na questão de qualidade, eu aprendi que a Airá é a qualidade de Xangô, a Ganjô é a qualidade de Xangô, Baru é a qualidade de Xangô, Godô é a qualidade de Xangô, por aí vai. Aprendi que Jaguã é a qualidade de Obaluaê, que ele é louvado no culto de Obaluaê, né? Assim como a Ganjô, a Panjá, o Godô, a Airá, etc. Para mim, eu aprendi que Erilé, Altim também são qualidades de Oxóssi, né? Odaibô, Yalgunté. Mas, gente, esses orixás, né? Eles, como diz, qualidades são caminhos do mesmo orixá. Mas esses nomes que eu falei para vocês não são caminhos do mesmo orixá. Esses que eu falei com questão, por exemplo, do Airá, Fonjá, Ganju, não são caminhos de Xangô. E nem são Xangô. Eles são orixás à parte. São outros orixás. Eles têm a sua individualidade. São louvados no culto de Xangô? São. Muitos deles pertencem à família de Xangô, né? Como, por exemplo, a Ganju é sobrinho de Xangô, mas não é Xangô. Mas por ser a família de Xangô, ele carrega rocher de duplo corte, né? E uma espada, porque a Ganju foi um guerreiro. Vou explicar já já. Então, não é Xangô. A Ganju não é Xangô. Mas é um orixá que também tem os seus poderes, pode até se comparar ao Xangô. Se comparar a Xangô. Agora, teve um sacerdote que discutiu comigo uma vez, eu sou de Airá, eu sou de Xangô. Não, eu também sou de Xangô. Eu sou de Airá, mas eu sou Xangô. Não, peraí. Você pode ser cultuado, seu orixá pode ser lembrado, né, cultuado no mesmo culto de Xangô, mas não é Xangô. Airá não é Xangô. Porém, também não é um orixá inferior a Xangô. A impressão que dá é que as pessoas se sentem ofendidas, eles acham que a gente falando que não é Xangô, que o orixá deles é menor, é menos, tem menos valor que o Xangô. Ah, a Ganju é um Xangô, não, a Ganju não é Xangô, é sobrinho, mas é um orixá também, né, das árvores vulcânicas, que tem o mesmo poder de Xangô. E tudo bem. Jagu não é o Baloaê, ele é louvado no culto junto com o Baloaê. Mas ele não carrega o xaxará, ele carrega uma lança. Aí já está prova que não é o mesmo orixá. Não, nem é a qualidade, ele é cultuado em Queti, tem seus ritos próprios, tem seu culto próprio. E está tudo bem. Otim, para uns, guerreiro, né? Um caçador. Para mim, Otim é uma guerreira, uma caçadora. Mas está aí tudo bem, vai de família para família. Mas não é Oxóssi, é uma caçadora, mas não é Oxóssi, ele não é a mesma coisa. Mas muitas pessoas aprenderam que não, é uma qualidade, como eu aprendi também, não procuraram se aprimorar, aprender e continuam acreditando. Ok. Então eu estou fazendo esse vídeo para poder passar essas informações para quem, lógico, acreditar no que eu estou dizendo, senão segue o seu caminho. E eu estou fazendo questão de abordar esse assunto de novo, porque eu vi não sei se é um sacerdote, né, dizendo que a Airá é Xangô. Embora ele na África ele seja cultuado como orixá à parte, tem essas histórias e tudo mais, mas quando ele veio para o Brasil, chegando aqui, ele se tornou um Xangô. Peraí. Veio de lá, como a Airá, Xangô com Xangô. Chegou aqui, ele virou um Xangô. E o cara fala, não, é um Xangô sim, um monte de gente, um monte de pessoas batendo palma. E infelizmente algumas pessoas de Airá, que eu até conheço, então, assim, dizendo, nossa, parece que eu achei alguém que está concordando com o que eu penso. Ok.
Ok, cada um com o seu pensamento. Mas até a própria pessoa disse, lá na África ele é um orixá à parte, mas chegou aqui ele virou Xangô. Peraí, virou Xangô? Quer dizer que a pessoa sai daqui, uma criança, nasceu aqui, só porque saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, foi adotado por uma outra família, começou a aprender um novo idioma, né? Embora reconheça os seus pais como sendo seus pais, né, de adoção, ele vai deixar de ser, vai abandonar o seu pai ou sua mãe, os seus pais biológicos aqui no Brasil. Pode não reconhecer, pode não dar valor, pode não querer saber, mas teve seus pais biológicos aqui. Não foi colocado na barriga da mãe lá e nasceu de novo, não. Saiu daqui como nascido de Maria e José, vai ser sempre filho de Maria e José. Acabou. Costumes diferentes, línguas diferentes, mas continua sendo filho de Maria e José. Não é isso? Ah, mas chegou aqui e mudou. Então faz nascer de novo, né? Como a questão da adoção, né? Foi adoçado, só se nasce uma vez, o pai ou a mãe, certo, torto, errado, vai ser aquele que te pariu e acabou. O senhor reconhece aquele que te cuspiu o ubi na sua cabeça. Você pode sair, pode ir para outra terra, raspar sua cabeça, adoçar de novo, mas quem te iniciou é seu pai ou sua mãe. A gente vê muitas pessoas renegando seu axé, né? Conheço uma pessoa de nome, que não quer nem ouvir falar do nome do pai dele. Tudo bem, pode querer ouvir falar, mas não deixa de ser o pai dele, não é isso? Igual aquela questão que eu havia dito, né, com relação a... Igual com relação àquela questão do rei de Queto, né? Eu aprendi que o rei de Queto sempre foi o Odé, o Oxóssi. Mas depois, estudando, pesquisando e tudo mais, que eu acabei descobrindo, né, que na verdade o Oxóssi nunca reinou em Queto. A família Arouca levou o culto de Oxóssi para Queto. Levou o culto e trouxe, depois vieram para cá, fundaram as casas. Então, as casas de nação Queto, né? Ou seja, foi fundada pela família que veio de Queto, colocou Oxóssi como patrono do candomblé de Queto. Ou seja, do candomblé que foi trazido pelas rainhas de Queto e foram implantados aqui. Muitas pessoas questionaram. Só que quando eu falei isso já tendo tese, ou seja, estudei e tudo mais. Aí postei, falei, opa, é isso mesmo. Só que as pessoas, né, criticam, depois dizem, Babá, você tem razão. Então, porque depois foram atrás para saber e descobrir isso também. E uma outra questão com relação ao nome dos nossos orixás, né? Os nossos orixás, eles são lembrados de acordo com o nome que eles se intitularam numa cólera, depende da sua passagem do Aí por e depende por um batismo que deram, seja lá o que for, da forma que eles são lembrados, né? Por exemplo, Xangô, ele tem o nome dele. Oxum tem o nome próprio dela. O Bauluaê tem o nome próprio dele. Só que eles usam esse nome, né, para poder ser lembrado. Como nas cantigas a gente fala, se alguém canta, vou cantar para Xangô. Xangô Ipá, Biará, enfim, Xangô Ipá, Biará, aí. Ele vai falando, cantando para Xangô e tudo mais. Aí, quando fala de Xangô, todo mundo sabe quem é Xangô. Legal. Se alguém disser assim, cantar uma cantiga dizendo Teleucô, ou então vamos louvar, né, Olufirã. Vamos dizer assim, quem é? Se eu disser assim, vai perguntar qual é o seu orixá, eu responder, sou de Teleucô, do Olufirã, ninguém vai saber quem é. Se eu disser, sou de Xangô, opa, eu sei quem é. Entendeu? Ou seja, Xangô mesmo, ele se reconhece, né, pelo nome de Xangô, assim como Iemanjá, assim como Baluaê. E é simples. É como, por exemplo, atores. Muitos atores colocam um nome aí que todas as pessoas conhecem aquela pessoa por aquele nome, né? Na verdade, o seu nome mesmo de nascimento, de registro, não é aquele, é outro. Mas é o nome que ele se reconhece, se identifica. O próprio Papa, quando ele é eleito como Papa, ele não escolhe o nome que ele quer ser reconhecido. Os cantores, a mesma coisa. José Durval, as pessoas não sabem quem é. Magitas do Xoró, as pessoas sabem quem é. Às vezes alguém pode chamar ele na rua de José, não vai saber que está falando com ele. Mas se falar, Chitão, Chororó, oi. Eles mesmos se reconhecem pelo nome que eles se batizaram, né? Eles se sentem assim, reconhecidos. Orixá a mesma coisa, Orixá a mesma coisa. Pesquisar, são bobagem. Pesquisem. Eles vão ver que eu tenho razão.
Quando a gente fala Yaomoja, sabe o que é Yaomoja? Sei. Mas o que quer dizer Yaomoja? Mãe dos filhos peixe. Yaomoja pode ter esse nome, Oiá pode ter esse nome, Oxum pode ter esse nome. Toda Iabá, né? São mães dos filhos peixes. Não é verdade? Agora, o foco hoje está sendo com relação a Airá. Como eu já disse, Airá, Afonjá, Agaju, são orixás, né? Que são reverenciados no mesmo culto de Xangô. Dançam Anujá, pertence à família de Xangô. Como eu acabei de dizer que Agaju foi sobrinho de Xangô. Mas tem diferença. Airá veste branco. Se é Xangô, por que ele veste branco? Xangô veste vermelho, marrom, adora Dendê, adora fogo. Porque ele carrega Oxalá. Não. Não é bem assim, não. Ele pode vestir branco em homenagem ao Oxalá. Mas ele tem as preferências dele. É o fogo. O Oxalá não gosta de fogo. Mas Airá gosta. Xangô, o orixás, né, da família de Xangô gostam de Dendê. O Oxalá não. Airá não vai Dendê. Vai Dendê porque Dendê é a quiseira de Oxalá. Mas ele gosta do fogo. Não existe a fogueira de Airá? Tá vendo como que é outro orixá? Xangô é um orixá quente e dança no fogo também. Mas o dono do fogo é Airá. Não é? Oxalá gosta de fogo? Não, muito quente. Então mas Airá, se ela não pode carregar Dendê, ele pode dançar na fogueira, mesmo que de branco. Então são orixás diferentes, tabus diferentes, é só não misturar as ritualísticas ao mesmo tempo, usando elementos que podem macular ou ofender o orixá B ou o orixá C. Então, Airá não é Xangô. Mais uma vez, Airá não é Xangô. Mais uma vez, Airá não é Xangô. Pode dançar Lujá, carregar Oxê, ser cultuado no culto de Xangô, mas não é Xangô. Como Aganju também é um outro orixá. Pertence à família de Xangô, mas não é Xangô. Não é Teleucô, não é o Lufirã. É o orixá da montanha, o orixá da larva do vulcão. Ele é um guerreiro. O seu signo ele carrega uma espada. Ele é guerreiro. Ele foi um guerreiro. Mas peraí, mas ele come fogo. Ok. Lógico que ele come fogo. Por que não? Tem uns itãs que falam da questão, né? Do porquê Xangô comeu a Jerê. Mas Aganju também come a Jerê. Se ele é o orixá do vulcão, da larva do vulcão, então ele comeu uma Jerê ali, ele está brincando. Como se fosse um doce para ele. Então, ou seja, não tem diferença. Ele é um orixá tão audacioso, um orixá tão respeitado como o Xangô. E Airá é a mesma coisa. Mas quando você fala assim para uma pessoa, algumas pessoas, não vou dizer outras pessoas, de Airá, que você não é de Airá, você não é de Xangô, você é de Airá, as pessoas não gostam. E eu conversei com um sacerdote sobre isso, velho de santo, falando sobre a questão de Airá ter os seus tabus e tudo mais, ter as suas preferências, né? Aí, não, eu sou de Airá, mas eu sou de Xangô. Não, você é de Airá, você é de Xangô. Quer ver a diferença? Ajapá, Agutã, Xangô. O pombo em Ilé, o elefante, são de Airá. O pombo, por que o pombo? Porque o pombo ele traz equilíbrio, conciliação, entendimento. É uma coisa que as pessoas de Airá carregam. E o elefante, o elefante ele simboliza grandiosidade, simboliza ancestralidade. São símbolos de Aganju. O Inhelé, que é o pombo, e o elefante. São os bichos de Aganju. Tá cortando, Dô. Diferentemente dos bichos de Xangô. Agutã, ovelha, e a japá, a tartaruga. Vocês querem ver uma coisa?
Aganju, ele foi um dos obás, um dos alafins de Oió. Porém, Aganju, ele foi deificado, né? Deificado, reconhecido, na cidade de Saqui. Na cidade de Saqui. Foi filho de Ajacá, né? Como eu falei, ele carrega uma espada. E possui o nome de Aganju Solar. Esse seria o nome de Aganju. Aganju Solar ou Oquerê. Aganju Solar ou Oquerê. O nome de Aganju. Sabiam disso? Pode, de repente, de acordo com outras famílias ou outras pessoas, ser reconhecido com outro nome, né? De repente, não é esse nome, não é o nome que eu conheço, minha família é tal. Ok. O nome que eu conheço da minha família, o nome que eu conheço dentro dos meus estudos, Aganju Solar, ou Oquerê. Esse é o que eu conheço. E ele é muito cultuado em Savé, no Benin. Savé, Benin. Ele tem seu culto próprio. Irmãos, eu sempre falo com vocês olhando para o lado aqui, gesticulando. Eu estou conversando com vocês, mas estou conversando com outras pessoas aqui também, então de vez em quando estou interrompendo o vídeo. Então eu fiz esse vídeo no intuito de, lógico, não ensinar nada para ninguém. Eu sei que tem pessoas bem mais sábias que eu, mas tem pessoas mais novas com sede de aprendizado. Então, tudo que eu disser para vocês, né, como eu sempre digo em todos os meus vídeos, isso não é para obrigar ninguém a acreditar no que eu estou dizendo, mas é para acender uma luzinha, né, e despertar o interesse de vocês, principalmente quem está chegando na religião hoje, procurar conhecimento. Respeite o seu mais velho. Olha isso, vai anotando. Depois vai pesquisar, vai atrás, vê se condiz. Bateu? Legal. Não bateu? Tem alguma dúvida? Procura o sacerdote de vocês. Meu pai me negou, olha, eu estava analisando isso. Não está batendo. Me explique melhor. Para ninguém crescer em dúvida, ninguém crescer, montar uma casa sem alicerce. Isso não existe, não tem como se começar uma casa, se construir uma casa em cima de um terreno sem ter base para aprender, para sustentar aquela casa. Aprendeu e entendeu, a coisa flui. Então é isso, gente. Então, mais uma vez, não existe qualidade de orixá. Não existe qualidade de orixá. Mais uma vez, não existe qualidade de orixá. Existem caminhos do mesmo orixá. Onde esse caminho passa por diversas cidades, recebe diversos títulos diferentes, diversos nomes diferentes, diversas roupagens diferentes e nomes, né? Forma de ser cultuado, recebe nomes diferentes. Mas se trata do mesmo orixá. Quando você conseguir entender isso, você vai conseguir entender o orixá. Você não vai ficar perdido. Porque uma hora, a orixá A colocou o orixá B, então recebe o nome X. Aí sai em outra casa, esse mesmo orixá A, com esse mesmo orixá B, é outro nome. Aí você vai em outra casa, o seu orixá é o A, mas o seu B não é B, o seu é C, e aí? Muda o nome? Muda a qualidade. Que as pessoas vão se basear pela passagem que teve com aquele segundo orixá. Não, porque teve uma passagem com esse orixá e foi reconhecido com o nome tal. Então, irmãos, respeite seu mais velho. Mas, tem dúvida? Questione. Tem dúvida? Questione. Não vá assim não ande só pelos pés dos outros, não. Faça o seu caminho, desde que você tenha tese, desde que você tenha conhecimento, que você tenha entendimento de cada orixá. É muito orixá? É muito orixá, 401, mas nem todos são cultuados. São cultuados aqui no Brasil. Então, o que você cultuar, o orixá que você se iniciar, procure saber o máximo sobre ele. Procure conhecer sobre todos os orixás o máximo que você puder, mas principalmente no que você cultua. O orixá que te prospera é o orixá que você acredita e cultua. Tá bom? Então, eu só fiz esse vídeo porque eu fiquei assim, não indignado. Eu estou numa idade que não fico mais indignado com mais nada. Mas é que eu
não aceitei da forma que o rapaz colocou a questão do Airá, né? E ele mesmo jogou as teses dele por terra, que ele disse, Airá é Xangô, Airá é Xangô. Em África é um outro orixá cultuado à parte, mas quando chegou no Brasil ele passou a ser reconhecido como Xangô. Ele se transformou em Xangô. Ah, faz favor, né? Se é Airá, é Airá. Se é Xangô, é Xangô. A mesma coisa para os outros orixás que eu já citei. Agonju, assim que eu falei, Jagum, Elinlé, Otim. E é isso aí. Xangô abençoe a todos. Axé, Mojubá, que abençoe a todos vocês. Peço para que Xangô dê caminhos, longa vida e prosperidade. Axé.